Qualquer coisa que nos fizesse orar seria uma bênção. E se algum dia chegarmos a tempos de perseguição novamente, devemos voar para a sombra do Eterno e, mantendo-nos unidos em oração simples e intensa, encontraremos um abrigo contra a explosão. Ainda seguindo Atos, no capítulo 12, temos uma reunião de oração que se tornou um meio de libertação individual. Sei que você conhece bem a história. Pedro estava na prisão e Herodes certificou a si mesmo o grande prazer de condená-lo à morte. Ele estava dormindo uma noite, acorrentado entre dois soldados, e os guardiões da porta mantinham a prisão. Mas a oração foi feita pela Igreja de Deus por ele. As paredes da prisão eram muito grossas, entretanto, as orações eram feitas sem cessar. Os soldados estavam muito vigilantes, eram 16, designados para vigiar Pedro por turnos, 4 de cada vez, e ele foi acorrentado pelas 2 mãos a 2 deles. Mesmo assim, a igreja orava sem cessar por ele, e a oração riu totalmente das paredes de pedra, algemas, barras de ferro e portões de bronze. Então, no meio da noite, um anjo tocou em Pedro na lateral do corpo e o levantou, e as suas correntes caíram. Ele vestiu suas vestes, e também cada porta se abriu à medida que avançava. Logo, Pedro se viu na rua e perguntou se estava acordado ou se era uma visão. E quando ele chegou à casa em que todos estavam reunidos e oravam, ficaram igualmente surpresos e pensaram que devia ser um anjo de Pedro, que não poderia ser o próprio Pedro. No entanto, Pedro estava diante da porta em carne e osso, liberto da sua prisão em resposta às suas orações. E assim, na reunião de oração, a Igreja de Deus pode implorar por indivíduos, pode não ser a vontade de Deus, pode não haver necessidade disso que cada um do povo de Deus seja tirado da prisão ou ressuscitado da doença ou salvo da necessidade, mas se for a vontade do Mestre e for um direito, ele a concederá. Portanto, quando nos reunimos, podemos nos unir em súplicas particulares e pessoais.